Então vamos lá. Eu sou a Leila, para quem não me conhece, sou a Leila Bonifácio, sou psicóloga, trabalho com orientação de carreira, transição de carreira, redescoberta profissional e hoje eu estou aqui com a Vivi. A Vivi passou aqui comigo na mentoria Carreira Ideal e ela está em transição de carreira, praticamente finalizando a transição, né? Mas eu trouxe ela aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente entender como que foi a história dela, como que ela passou por essa transição, quais foram os desafios, que eu acredito que histórias reais podem nos ajudar, podem nos inspirar e pode ser que ajude você também. Então, Vivi, primeiramente, obrigada por ter topado participar aqui da nossa entrevista de hoje. Obrigada pelo seu Eu que agradeço. tempo. E eu vou pedir para você começar se apresentando. Então, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você. Ok. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre mim, sobre todo esse processo que vivemos juntas, né? Então, meu nome é Viviane, eu trabalho há mais de 17 anos na área da estética e fui para as terapias integrativas, né, parte de constelação familiar e outras técnicas. E de uns anos para cá eu comecei a sentir essa necessidade de mudar minha rotina, porque começou realmente a afetar a minha saúde, né? A estética demanda muito do corpo, então foi por isso que acabei encontrando você, né, para me ajudar nesse processo. Mas, resumidamente, é isso. Trabalho há 17 anos nesse ramo da massoterapia estética e já estava sentindo que já estava na hora de mudar esse caminho, né? Explica melhor, então. Você trabalhava com massoterapia, principalmente, né? Procedimentos estéticos. E o que começou a Sim. gerar esse sentimento em você de angústia, de pensar em mudar? Tá, eu tinha muitos clientes, tenho, né, mas eu tinha muitos clientes por indicação, e meus horários, minha agenda era tomada de terça a sexta, eu trabalhava das 7:30 da manhã até as 7 da noite, direto ou até mais, com uma rotina muito intensa ali, de no máximo uma horinha de pausa para o almoço, e comecei a adoecer, essa rotina exaustiva começou a me adoecer sem horário para atividade física, sem lazer, sem tempo com a família, ficava somente domingo em casa, eu já estava exausta, não conseguia nem fazer nada. E sem contar que eu também trabalhava aos sábados, né? Aos sábados o dia inteiro. Então, durante a semana, nenhuma folga, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso porque meu corpo adoeceu, foi o sinal, né? Foi pela dor, não foi pelo amor, não foi leve, foi pelo peso, né? Eu ia trabalhar dias e dias chorando mesmo, de não aguentar a rotina, de imaginar o dia que eu tinha pela frente, e eu não tinha, não pensava em como fazer isso sozinha, né? Então, isso foi o gatilho maior para eu começar a pensar em algo de mudança real, foi porque meu corpo adoeceu. Eu cheguei na exaustão completa, tive burnout, tudo, depressão, tudo aconteceu por conta da rotina. Eu passava o dia inteiro atendendo, contando os minutos para terminar o dia. Passava a semana esperando o domingo chegar. Então, estava uma rotina doente, né? E quantos Foi isso. anos você ficou nessa rotina exaustiva? Mais ou menos, você se Olha, lembra? de carreira, eu tenho 17 anos, 17 para 18. A minha rotina começou assim, eu tive um processo de começar meu nome, né, conquistar a clientela, tudo, depois de uns 2 anos e pouquinho. Então vamos imaginar que essa minha rotina ficou praticamente uns 15 anos, 14, 15 anos dessa forma. Nos Bastante últimos tempo. 3 anos piorou muito, né? Bastante tempo. É. Ainda que aguentou bastante, né? Penso eu. Nossa, foi. Foi porque massagem, né, essa parte de massoterapia exige muito do corpo, muitas horas em pé. E assim, detalhe, né, entre um paciente e outro eu não tinha espaço de respiro. Eu tava, apesar de ser com horário marcado, eu terminava o atendimento, a outra pessoa já estava tocando a campainha, já estava chegando. Então,
E o corpo foi sobrecarregando, né? Porque é manual, então em pé, fazendo massagem, massagem estética que tem as que são suaves, tem as que são de modelagem, que exigem muito, né? Então é como se eu fizesse uma atividade física quase 12 horas por dia, todos os dias. Por 15 anos. Por 15 anos. E aí veio o reflexo, né? Porque aí o corpo começou a realmente gritar. Doença autoimune, descompensou tudo, né? E principalmente a saúde emocional, que eu falo que essa foi a mais afetada, né? Já, Uhum. então aí acabei esse período realmente, a pausa da pandemia, eu fiquei parada 4 meses só, mas aí depois quando eu voltei, parecia que todo mundo que eu já tinha e mais um pouco queria voltar para ir atrás do tempo ali perdido. E aí minha rotina, assim, apesar de já estar já desse jeito, ela ficou pior ainda, porque aí eu também voltava desde pandemia e estava querendo recuperar o tempo parada, e aí eu fui, né? Então a rotina ficou assim, exaustiva. E eu até vou Foi aproveitar, né, falando sobre a sua rotina exaustiva, que às vezes são em outras áreas, mas que muitas pessoas acabam vivendo também, né, essa rotina exaustiva de trabalhar muitas horas no mesmo dia, de vários dias na semana ser nesse ritmo e por vários anos consecutivos, igual foi com você. E a sim, conta sempre chega, né? Então, para algumas pessoas pode demorar um pouco mais, para outras pode ser mais rápido. Mas sempre chega, porque esse ritmo não é saudável. Não é não, saudável. Nunca vai ser saudável, né? Então, mesmo um trabalho que não tenha tanto esforço físico como o seu, da mesma maneira, né? Você está trabalhando a sua mente, o intelectual, mesmo que esteja sentado, vai ser exaustivo também. Claro que no seu caso é um agravante também o esforço físico, até porque você pode também desenvolver, não sei se desenvolveu, né? Até problemas no seu corpo por esforços repetitivos, né? sim, Imagino que sim, né? sim, bursite, Infelizmente, tendinite, tudo. exato, Sim, exato. Então, assim, claro, é um uhum, agravante também, mas mesmo para quem trabalha sentado em tarefas mais administrativas, também é exaustivo, também é emocionalmente exaustivo, e o sim, corpo vai dando sinais sempre, que muitas vezes a sempre, gente vai deixando para lá, vai achando que vai passar. Tira férias para resolver, mas não resolve, dá uma amenizada talvez um pouco no período de férias, mas depois volta, né? E falando nisso, você tirava férias? Como é que era? E olha só, as minhas férias eram de no máximo 15 dias no ano inteiro, depois dessa. E com um sentimento de culpa, né? Porque eram várias crenças ali, e eu tinha que dar conta, eu tinha que dar conta, tinha demanda, eu tinha que dar conta, né? Então eu estava com essa nuvenzinha, assim, né? Sempre assim, com os olhos meio vendados para minha parte de autocuidado, né? Eu cuidava ali de todo mundo, mas para mim era isso. Bom, meu direito é 15 dias de férias, depois vão voltar porque tem que trabalhar. Depois, ficando doente, eu tiro agora o meu um mês de férias, né? Então, também não Sim. tinha esse período, né? Eram 15 dias e pronto. Uhum. Ô, Vivi, então assim, você estava nessa rotina super exaustiva, começou a pensar em fazer mudanças na sua carreira quando? Me conta pra gente. E como é que foram, quais as dificuldades que você sentiu quando você começou a perceber, olha, do jeito que eu tô, não dá para continuar, estou adoecida, né? Não dá para continuar assim por mais Sim. 10 anos. Ok, preciso Uhum. mudar. Mas assim, os medos dessa mudança, né? Então conta pra gente as dificuldades que você sentiu na pele quando você começou a perceber que precisava de uma mudança na carreira. Tá. Primeira dificuldade foi mesmo ali, apesar de não estar numa situação saudável, é, eu tinha o apego, que eu até comentei com você, né, durante a mentoria, era uma sensação ali que eu não sabia o que que era, mas aí eu fui identificando que era um apego a uma zona de conforto, que de conforto não tinha nada, né? Então eu tive uma dificuldade muito grande de colocar ali, de dizer uns nãos para começar, de colocar limites na rotina.
de me visualizar numa rotina nova, de planejar. Então, a primeira dificuldade que eu sentia antes ali era essa: como que eu vou começar uma mudança, né? Se eu já tenho a agenda cheia, nossa, é tanta cliente, tantos pacientes comigo, como que eu vou falar para eles, né, dessa mudança? Então, eu estava pensando neles, não estava pensando em mim. Então, foi a minha primeira dificuldade, né? E depois, quando começamos ali a transição, era ainda uma resistência, né? De eu estou saindo de uma zona de conforto, que de conforto não tem nada, que você até me falou, e eu fiquei guardadinho com isso na mente, né? É, como que eu vou sair disso, né? Vou trocar o certo pelo duvidoso, eu não sei, né, como que vai ser. E aí ficava essa resistência ali me puxando, de apesar de saber que meu corpo não aguentava mais, eu ainda estava nesse conflito, né, de me sentir culpada, de mudar, como se eu não tivesse sendo grata por tudo que eu conquistei, eu vou jogar fora. Então essas foram as minhas dificuldades. Foram barreiras assim que eu acredito estão muito mais voltadas a crenças, né? Sim, mas eu vejo muito essas dificuldades. Isso que você falou, trocar o certo pelo duvidoso. Então, assim, não estou feliz aqui nessa carreira, mas é o que eu sei fazer, é o que eu conheço, é o meu ganha-pão, né? Então, a gente pega isso como Isso. certo e fica com muita insegurança de começar algo novo, né? Uhum. E você falou mais uma coisa, ah, nossa, que agora me falhou. Mas você estava falando De da zona de conforto, A zona de né? conforto, do apego, de se sentir culpada, de como se não estivesse sendo grata a tudo Isso, que se eu não conquistei, tiver. como se eu estivesse jogando fora. Exato, era isso que eu ia falar. Esse negócio, não, se eu vou recomeçar, ou se eu vou mudar, eu não estou sendo grata, ou, né, nossa, olha tudo que eu conquistei, agora eu vou deixar isso para trás para começar em outra área, fazer algo diferente. Isso. Então, eu vejo muito essa sensação também aqui em muitas pessoas, né? Eu acho que isso muita gente vai se identificar. É, Uhum. tá, e aí. Você veio para a mentoria, né? Carreira Ideal. Como que a mentoria te ajudou para você começar a organizar a sua transição? Eu comecei a olhar detalhadamente para as possibilidades, né? Organizar as possibilidades que até então ficava na mente e ficava longe para mim justamente por conta dessas crenças, né? Então eu comecei a identificar o que que eu perdia e o que que eu ganhava, continuando nessa situação, saindo, alinhando os meus valores, né? Então assim, o passo a passo que você traz para a gente entender também o processo, respeitar o tempo, o processo, não querer atropelar fases, tudo tem um momento certo. E aí foi alinhando o que eu faço com os meus valores, o que eu quero fazer se está alinhado com os meus valores, né? Planejar com calma, para trazer essa segurança nessa transição, porque para mim, né, como eu acredito que deve ser para muita gente, a segurança, né? Esse medo, né, do incerto, né? Então esse passo a passo, a gente vai aprendendo a olhar para isso assim e trazendo uma segurança aos poucos, sabe? Então, eu consegui identificar todas essas possibilidades e ficar nossa, com muito mais clareza. Isso, isso foi assim o diferencial, que aí eu consegui justamente fazer essas mudanças todas, né? Que eu consegui até hoje justamente por esse passo a passo. Bacana. E para você, como é que foi ter a sua mentoria, né? O momento de direcionamento ali comigo em sessões coletivas? Porque é algo que algumas pessoas, né, às vezes aqui relatam, ai, mas eu fico com vergonha de ter outras pessoas me ouvindo. Ou como é que vai ser? Acham que às vezes não vai ser algo personalizado, ou que ela não vai ter ali um direcionamento assertivo, por estar, né, dentro de uma mentoria coletiva, né? O que que você achou dessa Sim. parte? Eu achei muito diferente, diferente e importante, porque eu acredito assim que já no ambiente assim em grupo você já aprende bastante com a experiência, né, do outro. Mas você fez de um jeito que, apesar de ser em grupo, a gente foi atendido, é atendido por você de forma muito personalizada, individual e acolhedora, como se fosse uma mentoria individual mesmo. Só que com os outros ali em conjunto
participando, e é o que eu sempre falo, é como em uma aula, né? Você está numa aula presencial ali numa faculdade, o exemplo de um, né? A história de um vai fazer a diferença na vida do outro, né? Então, quantas vezes eu participei, e fiquei ali do começo ao fim, e quantos insights, quantas ideias vieram das experiências dos outros, né? E quando era o meu momento de falar, o atendimento que você dava era como se fosse uma mentoria realmente individual, né? Então eu assim não tive, para mim, né? Não tive nenhuma questão assim em expor, porque eu entendia que isso, o que eu vivo pode ajudar outra pessoa, o que outra pessoa vive pode me ajudar. Então foi tranquilo. E tá todo mundo no mesmo barco, né? Enfim, tá todo mundo assim, carreiras diferentes, situações um pouco Exatamente. diferentes, porém tá todo mundo buscando mais realização, mais qualidade de vida, mais satisfação no trabalho e também na vida em geral, né? Que acaba impactando, Sim, né? Então tá todo mundo ali para se ajudar, né? Não com para certeza. julgar ou criticar, imagina, né? E É conta pra isso. gente como é que tá então agora o seu trabalho, a sua rotina. Então, você estava lá naquela rotina super exaustiva, né? Trabalhando 12 horas por dia, de segunda a sábado, estava detonada, né? Doente, Detonada. cansada, exausta. E agora, como é que tá a Sim. sua rotina? O que que você está fazendo? Conta aí pro pessoal. Então, assim, eu redirecionei os meus conhecimentos, né? Porque é uma coisa que a gente viu também ao longo do processo da mentoria é de que nada se perde, né? Esse apego, esse medo de jogar tudo como se fosse jogar tudo fora, na verdade, eu não estava jogando nada fora, eu estava transformando. Todo o conhecimento e história que eu já tive dentro da estética, atendimentos a clientes, a pacientes nas terapias, e trazendo para um novo. Então, estava só se transformando esse conhecimento. Então, com isso, eu comecei a construir outras possibilidades, que é isso que a gente viu nesse passo a passo, de mentoria própria minha, hoje em dia, que eu criei, curso, né, workshop, então as terapias online. E aí eu consegui fazer essa mudança de forma leve na minha agenda. Então, né, lembrando de toda a correria que era a minha rotina, hoje presencialmente eu atendo só de terça e sexta o dia todo e meio período na quarta-feira. O restante está tudo livre para eu fazer os meus projetos novos com esses conhecimentos que eu tenho, quer dizer, então eu continuo sendo grata a tudo que eu construí, continuo dentro também da minha área, continuo dentro dos meus valores, mas eu transformei, né, para ser de forma mais leve. E a minha rotina exaustiva não existe mais, né? Então, presencial ainda tenho terça e sexta, mas mesmo assim ainda está nos planos ali de reduzir ainda mais, né? Então, hoje já está em outro nível. Maravilha. Vale lembrar que a transição é um processo, né? Então você não precisava, né, chutar o balde, encerrar todos os seus clientes presenciais para entrar no segmento, né, das terapias online, que na verdade você até já fazia, né? Você Sim, estava com a faca e o queijo na mão já para fazer a transição, só sim, faltava realmente se organizar, se planejar, né? Porque você já tinha aí todas as ferramentas e as possibilidades para iniciar na área nova, né? Mas a exato. insegurança, o medo, enfim, Com tudo medo, aquilo que você trouxe, né, de dificuldade, estavam te atrapalhando, né, para fazer essa transição. E muito. realmente não é fácil, né? Não vamos ser hipócritas, né, Não gente? dá Não é para fácil romantizar. a gente parar com uma atividade, começar com outra. Não é fácil a gente tomar essa coragem. Então a gente não está aqui falando, né, que nossa, é lindo, é fácil. Não, não é. De forma alguma. Mas dá para a gente fazer acontecer, dá para se organizar, dá para planejar, dá para ver as inseguranças e ver como transformar isso de uma maneira mais segura, né? Então foi a estratégia que a gente fez com a Vivi, né? Eu lembro que eu te Sim. falei, começa a demitir alguns clientes, né? Vai Isso, essa frase reduzindo, foi. Uhum. aumenta o preço, né? Que você também cobrava um preço muito Isso, fiz o abaixo, ajuste também. né? Uhum. Bem lembrado. E aí Uhum. esse ajuste também te ajudou na sua transição, né? Exatamente. Foi diminuindo alguns clientes para poder abrir espaço
para os novos atendimentos e, enfim, workshops aí que você está fazendo, né? Então, as Sim, isso coisas vão mesmo. acontecendo aos poucos, isso é importante lembrar, porque às vezes as pessoas chegam nessa situação muito angustiadas, muito exaustas e querem fazer uma Uhum, mudança para ontem na carreira, é isso. né? E assim, dá para fazer uma mudança rápida e brusca? Dá, até dá. O problema são as consequências disso. Então, para quem quer fazer algo com mais calma, com mais segurança, o melhor é ir aos poucos, né? Aos E ir pouquinhos. fazendo esses ajustes. Porém, ir, não deixar de ir, não deixar de fazer, né? É Aos isso. poucos, mas vai. E aí, aos poucos, você está ajustando essa rotina, como você falou. Então, mais para frente, você vai diminuir ainda mais a sua agenda presencial. E assim, né? As Isso, coisas vão se ajeitando. exatamente. Isso mesmo. E fala pra gente, valeu a pena passar por esse processo da transição, passar por essas inseguranças, né, que a transição gera. Enfim, saiu da zona de conforto, né? Fala aí, valeu a Aí, pena? aí. Valeu muito, sem dúvida, né? A clareza que trouxe, o peso que tirou, assim, de que tá tudo bem rever a rota sempre, sabe? Entender que a gente não precisa viver uma vida que adoece, tem solução, tem possibilidades, né? Então, isso, sem dúvida, assim, super valeu a pena, não tenho a menor dúvida. Esse processo foi maravilhoso. Tirou aquelas vendas que eu falei que eu estava no início. Que bom, Foi que muito bom. bom. Fico muito feliz por você. E agora, para a gente ir encerrando, que conselho você daria para uma pessoa que está passando por algo semelhante ao que você passou? Eu falo assim que para não demorar, assim, no sentido de olhar para a questão, para olhar para o que está vivendo, né? A mudança vai acontecer aos pouquinhos, mas o conselho que eu dou é assim, não deixe, como eu, fiquei 15 anos vivendo essa rotina, para começar a ser na dor realmente que eu tive que fazer a mudança e tá tudo bem, deu certo, tá dando super certo. Mas o nosso tempo, a nossa vida é muito valioso, né, para a gente ficar tanto tempo fazendo aquilo que não nos faz bem e que adoece, né? A gente não precisa ter pressa, e com planejamento a gente consegue fazer tudo certinho e acontecer. Se a gente faz com pressa, aquela mudança não muda, né? Então, respeitar o nosso tempo, o momento atual que a gente está vivendo, fazer o passo a passo, mais importante de tudo, né? O conselho maior, com a ajuda, porque sozinha eu não teria conseguido, ou se eu tivesse conseguido, talvez não tivesse sido da forma que foi, né? Então, eu acho essa rede de apoio e buscar realmente alguém para te dar a mão ali no processo é fundamental. Maravilha, Vi. Então, para a gente encerrar, deixa seu Instagram aí para quem quiser conhecer o seu trabalho. Ah, maravilha. Então, meu Instagram é o @eu.vivianepaiva. E Eu aí vai ponto ser um Viviane prazer. Paiva. Maravilha. Caso alguém Isso, queira conhecer o trabalho, né? Ou até trocar uma ideia com você, né? com certeza. Para saber como é que foi a mentoria, Pode ficar podem à ir lá. vontade. Então tá bom, Vivi. Quero agradecer. Fico Sim, muito feliz por você, por esse super eu que case de agradeço, nossa. sucesso, né? E continuo torcendo por você, pelo seu sucesso, e cada vez mais as coisas vão se Obrigada, ajeitando Nina. e que Ah, você sem tenha ainda dúvida. muito mais sucesso sem deixar a qualidade de vida de lado, Ah, é o mais né? importante. Isso, hoje eu estou olhando para isso. Maravilha. Então, obrigada, um beijo. Eu que agradeço, linda.